precisa falar agora, gente, um assunto muito sério. Deixa eu entregar aqui esse melão pra Roberta. Olá. Muito obrigada Tudo por ter bem? vindo. Eu que agradeço o Prova convite. essa delícia. Vou provar sim, Tá com bom certeza. mesmo, gente. Deixa eu colocar o meu aqui no cantinho. Mas eu quero falar pra você, junto com a Roberta, sobre um assunto que não só tem me preocupado, mas tem, às vezes, me entristecido, porque tem amigos que passam por essa situação, que é a situação de montar um negócio cheio de expectativa e a coisa não ir pra frente. Só pra você ter uma ideia, vamos sentar, Roberta. No Brasil, são criados anualmente, olha o número, mais de 1.200.000 novos empreendimentos. Presta atenção. 1.200.000 novos empreendimentos. Quer dizer, é muito empreendimento, né? Desse total, mais de 99% são microempresas, pequenas empresas, e é o chamado empreendedorismo individual, que é aquela coisa de montar um negócio pequenininho. E a sobrevivência desses empreendimentos é uma condição indispensável para o desenvolvimento econômico do país, mas também para uma família que, de repente, está num apuro danado, né? Para às vezes até a pessoa sozinha mesmo, conseguir sair da situação que ela se encontra. E o sucesso do negócio não pode ser atropelado porque o empreendedor está sem conhecimento ou porque está com muita ansiedade. Então, os tropeços podem fazer parte de tudo isso, mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar o negócio naufragar. E é por isso que a gente hoje vai falar sobre esses erros mais comuns. E a Roberta Olmetec, que é especialista em planejamento financeiro, familiar e empresarial, está aqui comigo. Bom, eu adoro esse assunto, é importante, né? E você me falou que hoje de manhã você teve uma reunião com jovens empreendedores exatamente vivendo esse problema. Então, o que acontece, assim, com muita frequência, Cláudia, infelizmente, quando você abre uma empresa, né? Primeiro é o desejo. Então, muitas vezes é o desejo do eu quero me livrar do meu chefe, porque eu tô cansado de seguir ordens, de não ser respeitado como eu acho que eu mereço, mas agora eu vou ser meu patrão e eu faço do jeito que eu quiser. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque é a ilusão de como você... a proporção das coisas, né? A primeira coisa, quando você abre uma empresa, você tem que acreditar, porque tudo nasce com um sonho. Mas não são somente os sonhos que pagam as suas contas. Muitas vezes você comentou, né? Poxa, eu tenho muitos amigos. Então, quantos desses amigos se frustram quando abrem a empresa? Existem estudos que as empresas entram com pedido de falência logo nos primeiros 2 anos. E o primeiro item é o capital de giro. É uma pesquisa do Serasa, isso. Eu até dei uma palestra semana passada sobre isso para micro e pequenos empreendedores. E o que eu percebo muito claro, Cláudia, é assim, a pessoa deixa a emoção, ela deixa aquela vontade, ela deixa essa questão do eu sou milionário agora. Então, assim, ela não ganha o dinheiro para ela usufruir. Então, primeiro ponto, tem que haver planejamento. Então, para você ser empreendedor, primeiro, você precisa acreditar no seu sonho, mas você precisa pesquisar. Então, às vezes as pessoas falam, querem ir com um produto super inovador. Ah, não, isso não tem no Brasil. Eu vou fazer diferente. Mas será que isso vai ter aceitação aqui? Às vezes é melhor que você faça um produto semelhante, aprimorado, do que você inovar muito e não ter público para isso. Não ter público para isso. Então, precisa do planejamento. Essa empresa que eu atendi hoje são 3 amigos. E aí, o início da história, assim, eles começaram muito bem, tiveram 2 empreendedoras que acreditaram no projeto, investiram neles, só que o que aconteceu? Eles não fizeram nenhum contrato. Esse é mais um problema. Acreditaram na confiança da boca. Então, ela foi, essas 2 mulheres, e falaram, olha, a gente vai investir tanto daqui 6 meses. E aí, tudo conspirava a favor. Então, o lucro, o faturamento, não tinham motivos para elas não fazerem isso. Só que a gente está no Brasil. E você tem que documentar. Não existe isso, olha, Cláudia, está aqui, então é de boca. Não, você tem que documentar. Você tem que fazer um contrato. Muito empreendedor se ilude. Ah, é meu parceiro, confiou, eu acredito, vai me ajudar. Cuidado. E aí, na data que a pessoa falou que ia fazer o depósito, ela sumiu. Ela simplesmente disse que ela foi conversar com o esposo e o esposo disse que eles iam investir numa outra coisa. O que aconteceu? Os 3 já haviam pedido demissão das empresas, não tinham dinheiro guardado por meses para sobrevivência. Então, eles tinham dois caminhos. Ou eles se uniam e a gente vai rever, e aí, a partir disso, de um momento difícil, a gente revê os talentos e começa do zero, ou cada um vai procurar emprego na sua área. E aí, o que eles fizeram? Assim, eu falei que muita fé também, né? Porque você, num momento desse, cheio de dívida, não tem de onde tirar, eles se uniram e, a partir de uma situação muito difícil, foi onde eles se inspiraram e hoje eles estão
já completamente dedicados a uma empresa que um dos amigos tinham, mas tinha deixado abandonado. Essa empresa está sendo tocada há 1 ano, mas eles terminaram de pagar as dívidas há 2 meses. Puxa. Então, assim, e hoje, por que eles nos procuraram? Roberto, eu não tenho planejamento financeiro. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei, a gente sabe o quanto a gente deve, mas e daqui para frente? Eu não quero cometer os mesmos erros. Então, precisa de planejamento. Você precisa saber qual é o produto, o que você vai vender, qual é o ponto. Ah, eu não preciso de escritório, eu vou atender em casa. Mas qual é o tipo de serviço? Será que os seus clientes vão aceitar que você atenda eles dentro de casa? Hoje está muita moda, né, Cláudia, essa questão do, onde você trabalha? Home office. Mas, peraí, né, você precisa fazer um estudo. É um ponto muito importante do brasileiro, a falta do planejamento em todas as áreas. Eu vou viajar no feriado. Pega o dinheiro lá que está na conta. Mas será que o dinheiro que estava na conta não era para você pagar os funcionários essa semana? E você desintegrou esse valor e vai usar o limite para pagar as contas? Outro erro que você com certeza já deve ter ouvido falar é mistura a conta da pessoa física com a conta da jurídica. Deixa tudo num bolo só. Então, assim, mas quanto custa você como Roberta, física, e quanto custa a Almeotec? Então, aí tem pessoas que me perguntam, Roberta, mas eu não tenho Prolabore, eu nunca terei. Então, assim, a primeira dica, se a sua empresa já está andando, caminhando, você precisa saber o quanto você custa. Quanto é o aluguel da sua casa, a prestação do seu carro, o seu convênio. Tudo isso me custa 2.000, um exemplo. Então, você precisa de um Prolabore de pelo menos R$2.000. Agora, quanto custa a sua empresa? O aluguel, seus funcionários, o computador, tudo que você vai investir. Custa 3. Então, você já começou o mês com R$5.000. Então, você já precisa trabalhar para isso. Então, as pessoas elas precisam parar de deixar assim, só o sangue empreendedor, só a empolgação na frente e esquecer do planejamento. Então, o que eu sempre sugiro, Cláudia, se você não sabe fazer, busque órgãos que possam te ajudar. Roberta, mas é muita informação, o volume é muito grande, eu não entendo. Então, busque profissionais. Mas eu não posso pagar. Poxa, entre em contato, às vezes você pode fazer uma parceria, às vezes não é um valor que você acha que é tão caro. As pessoas precisam dar o devido valor a quem pode agregar no teu negócio. Conhecimento é importante, né? Eu acho que é o primeiro passo para um negócio dar certo. A gente até foi conhecer de perto como é que é o trabalho do Sebrae, as palestras. Bacana. E a gente fez uma matériazinha. Vamos assistir juntos? Vamos então sim. Pode rodar para você também aprender com a gente sobre empreendedorismo. Eu sou a Ana Carolina de Oliveira, eu sou gerente regional do Sebrae aqui na Zona Sul da capital paulista. O Sebrae é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Ela é uma entidade privada sem fins lucrativos. O Sebrae existe há mais de 40 anos. Diferente do que boa parte da população entende, o Sebrae não é um órgão público. E a gente tem uma missão que é a missão de desenvolver a competitividade das micro e pequenas empresas, fomentar o empreendedorismo e, desta forma, alavancar toda a economia do país. Ele é uma agência de desenvolvimento e uma empresa de consultoria. A gente está aqui para a gente poder orientar essas empresas em como elas devem gerenciar o seu negócio e garantir a sua competitividade. O Sebrae tem uma proposta de tudo que é gestão de negócio, como é que essa pessoa gerencia melhor o seu negócio. Estando há 40 anos no mercado, a gente já tem um bom know-how sobre gestão. Então, desde que quando a gente vai abrir a nossa empresa e escolher a melhor configuração dessa pessoa jurídica, qual é os tipos de impostos que essa empresa vai ter que recolher, como é que ele acompanha o trabalho do contador, como é que ele vai começar a formar o preço dele de venda, como é que ele vai pesquisar o mercado, todas as ferramentas de gestão que podem aportar ou significar desenvolvimento para aquela empresa, o Sebrae detém a tecnologia. Quando uma empresa ela já está no mercado, ela tem necessidade de garantir cada vez mais a sua competitividade, a gente está no mercado cada vez mais competitivo,
As pequenas empresas hoje no Brasil representam 96% das empresas registradas em todo o país. Então, ela necessita, e o mercado está cada vez mais competitivo, ela necessita estar cada vez mais pronta para poder receber essa competitividade, receber esse cliente, como é que ela se destaca nesse mercado. Então, a gente traz palestras, produtos de consultoria, em que ela vai se aprofundar nessa gestão, conhecendo esse material para estar pronta para gerenciar esse negócio. Então veja que os serviços e produtos do Sebrae, elas têm um custo zero para a empresa ou para quem quer empreender. Não existe nenhuma restrição em quem a gente vai atender. Qualquer pessoa que se direcionar ao Sebrae São Paulo, ao Sebrae em qualquer unidade federativa no país todo, ele vai ser atendido. O que vai diferenciar, na verdade, é na linha de trabalho que a gente pode ter. Não há um limite de palestras, de consultorias que ele pode acessar. Em quantas vezes ele tiver necessidade daquilo, em quantas vezes ele precisar ter aquela informação esclarecida na gestão do seu negócio, a gente está pronto a atendê-lo. A gente tem produtos voltados para quem tem o comércio. O Sebrae tem dicas, né? A gente tem produtos voltados a layout, a visual merchandising, como é que ele se aproveita melhor do layout da loja dele para atrair mais cliente, que tipo de ferramenta ele pode se apropriar para poder trazer esse cliente mais para cá, para a indústria. Então, a gente tem processos inovatórios voltados para a indústria, como é que ele se aperfeiçoa ou como é que ele usa aquilo para ter mais produtividade dentro da produção dele. Uma coisa que vale dizer é de que a gente está aberto para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de dúvida que esse empreendedor pode ter. Às vezes, o empreendedor sofre na sua gestão por achar que aquela dúvida que ele tem, aquela dificuldade que ele tem, é só ele, que ninguém vai querer ouvi-lo ou poder atendê-lo. E, na verdade, o Sebrae está aqui para poder ouvi-lo e para poder atendê-lo. Nos procure, não as pequenas empresas, os empreendedores individuais, as microempresas hoje são responsáveis por 96% de todas as empresas que existem no país. Não se sintam sozinhos, procurem o Sebrae. A gente está aqui há 40 anos desenvolvendo know-how para a gente poder te ajudar a desenvolver cada vez mais a competitividade do seu negócio ou do seu futuro empreendimento. Muito bom, né? Aprender é importante. Você não pode começar um negócio que você tem todo o seu sonho projetado nele e tudo, assim, com pouco conhecimento. A gente estuda para trabalhar numa empresa, não é verdade? A gente presta concurso para conseguir um emprego público. Isso tudo demanda horas de estudo. Por que não você se envolver para fazer o seu negócio dar certo? Então, o primeiro passo para você não errar é você estudar, entender um pouco o negócio em si, entender um pouco como é que você faz aí com dinheiro, com capital. E a gente ainda vai aprender mais com a Roberta Almetec daqui a pouquinho. E eu quero que você fique aí. Inclusive, se você quiser participar, você pode mandar sua pergunta no 0 Operadora 11 2202 8432. Dá 2 minutinhos, tá, Roberta? Claro. A gente continua com a Roberta Almetec e ela vai falar sobre o que é que a gente realmente precisa fazer para a empresa prosperar. Isso é possível. O primeiro passo foi estudar, planejar, né? Isso. Segundo, precisa colocar tudo na ponta do lápis, Cláudia. Então, assim, quanto vai te custar isso, né? Então, precisa fazer uma pesquisa de mercado, quem são seus concorrentes, o que dá certo, o que não dá, qual é o capital que você tem, qual é o investimento você inicial. falou aí no bloco anterior, o erro mais frequente é a falta de capital de giro. O que é isso? É o dinheiro. Literalmente é isso, né? Para o nosso linguajar mais fácil. O que acontece? As pessoas, às vezes, elas acham que elas vão gastar 30, então eu preciso investir 30. Mas no decorrer do planejamento, ou na falta do planejamento, elas descobrem que aquilo foi muito maior. E aí o que ela faz? Ela vai recorrer a bancos, a empréstimos, a amigos. Então,
precisa sim saber exatamente, a partir do planejamento, o quanto que você precisa de investimento Mas assim, inicial. Roberta, vamos imaginar que eu vou montar uma lojinha de artesanato. Aí, entre a reforminha do ponto, a vitrine e tal, eu planejei ali gastar 10 mil reais. Aí eu tenho esses 10 mil reais guardadinhos, uma poupança, e eu vou falar, esse dinheiro aqui que eu vou fazer a minha reforma, vou fazer a lojinha. Fiz a loja, ela tá bonitinha. Isso basta? Ou eu preciso ter um dinheiro mês a mês, durante algum tempo, para manter esse negócio vivo? Então, o que acontece? Se você tem 10 mil na mão, só os 10 mil, e exatamente ao valor para você reformar, o ideal é o quê? Tentar facilitar alguma condição de pagamento diferente. Por quê? Porque se você se livrar dos 10 mil, como que você sobrevive nos outros meses? Porque suas contas vão continuar. Então, assim, as pessoas precisam entender que, eu vou pagar tudo à vista. Só que todo mês você vai ter água, luz, telefone, suas despesas pessoais. Então, se houver a possibilidade, Cláudia, se estruturar para você ter um valor mínimo por mês de sobrevivência, né? Então, assim, poxa, 10 mil, será que tem algum fornecedor que você consegue pagar em 2 vezes? E aí você deixa um dinheirinho em caixa, porque se houver uma emergência, o que você vai fazer se você tiver zerado? Você não pode contar com o dinheiro antes de você montar um negócio, né? Exatamente. Falar, eu vou vender todas as minhas coisas e eu vou conseguir de lucro 2 mil reais por mês. E aí vai pagar a minha conta de telefone ou a minha luz. Não pode ser assim. Não, o ideal é assim, você tem que contar com aquilo que está em mãos. É como um empreendedor. Então, vamos pegar o exemplo da lojinha. Vamos imaginar que alguém vai lá e faz uma encomenda. Eu quero 50 colares. Então, primeira coisa, você me paga 50% à vista e os outros 50% no ato da entrega. O problema é, às vezes o empreendedor ele fica tão empolgado que dê tudo certo e com medo de perder o cliente, que ele deixa o cliente pagar depois, ele aceita cheque pré-datado, ele pendura, ele vende fiado. Então, assim, não pode. Então, você precisa se respaldar, documentar, por menor que seja o seu negócio. Se é uma barraca de cachorro-quente, não importa. O tamanho do teu negócio precisa de planejamento. Então, você precisa ter uma base, você precisa saber o quanto vai entrar, o quanto você precisa de dinheiro para se manter, precisa se organizar. Tem que tomar muito cuidado também, Cláudia, com as facilidades do crédito para o empreendedor. Olha, eu te ofereço isso porque a taxa é menor, te ofereço aquilo porque você vai pagar pouquinho por mês. Só que você aceitando todas essas facilidades, você vai se endividando mês a mês. Então, assim, o que é prioridade? E também trazer as estratégias certas. Então, como que você vai divulgar o seu produto? Né? Quais os meios que as pessoas vão conhecer o produto ou serviço que você tem? Então, às vezes, você faz uma loja linda, mas fica quietinho. Como que as pessoas vão saber? Então, você vai fazer panfleto, você vai avisar as redes sociais, você vai avisar os seus amigos. Mas eu sou tímido. Não pode. Então, você tem que se encorajar, porque você está com a porta aberta. É aquilo, você vai abrir e fechar a lojinha todo dia. Então, quem vai fazer esse papel para você? De colocar a boca, né, no trombone, vamos dizer assim. Quem que vai dizer que você existe, que o seu negócio existe? Então, as redes sociais, ela já pode ser um bom início, mas ela não é tudo. A rede social, ela ajuda para você propagar. Você vai fazer propaganda, você vai divulgar. Poxa, eu estou sem dinheiro. Então, liga para os seus amigos, liga nas empresas que você já trabalhou. Olha, eu posso ir divulgar o meu trabalho, eu faço um desconto diferente. Então, cuidado com essas propagandas milagrosas. Do tipo, vem aqui, contrate o meu serviço, pague X por mês que eu vou te dar tanto de lucro em cliente. Cuidado, aquele ditado de vó, né? Quando a esmola é demais, você tem que desconfiar. Trabalhar dá trabalho, então precisa de planejamento, requer muitas horas de dedicação. O primeiro ano, dependendo do negócio, até o segundo ano, você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava antes. Então precisa ter foco, Cláudia, precisa de dedicação. Olha, ouviu bem? Muita coisa. Primeiro ano você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava antes. Não existe essa coisa de você falar assim, agora eu sou dono do meu próprio nariz, agora eu posso viajar toda sexta-feira, agora eu não preciso mais trabalhar sábado, agora eu não faço mais hora extra. Não, é ao contrário. Né? Sim, exatamente. Começar o seu negócio vai ter que se dedicar muito mais, pelo menos nos primeiros anos, a esse negócio. Cada negócio tem um tempo de maturidade. E às vezes, Cláudia, o que acontece? Eu abro uma loja no mesmo segmento da minha amiga, só que estamos em bairros diferentes e temos condições financeiras diferentes. Então, cuidado ao se comparar com o do vizinho. Né? Aquela coisa, a grama do vizinho é mais bonita, mas você pode pagar um preço por isso. Então, quantas pessoas... mas o meu amigo tem há 10 anos uma loja X, eu abri o meu negócio. E você já quer viver ou se comporta como aquele que já está à frente. Então, tudo tem o seu tempo, o empreendedor precisa aprender o tempo de maturidade do seu negócio, a fase do seu negócio, para ele não se frustrar. Agora, pela sua experiência, Roberta,
tem muita gente que desiste. Fala, eu já estou com essa loja há 1 ano, eu já estou indo para o 2º ano e ela ainda não está dando dinheiro. Ela simplesmente se paga. Eu não estou no vermelho, mas eu não estou recebendo nada. Essa pessoa, às vezes, desiste. Ela deve desistir ou, passando uma fase, as coisas tendem a melhorar? Olha, Cláudia, assim, eu vou falar por mim e pela Homeotec, né? Eu não desisto fácil. Né? O que eu sempre digo, não, nós já temos. Nada é fácil. A gente tem que ter sempre na nossa vida pessoas de referência, empresários de referência. E qualquer história de empresários de sucesso, ele trabalhou muito para estar onde ele está hoje. Então, se você desiste fácil, você desiste desse negócio. Por mais que você abra um outro, você corre o mesmo risco. Então, eu acho assim, tente todas as possibilidades, todas. Se todas se esgotaram e mesmo assim você não viu diferença, aí você pode repensar. Mas eu acho que as pessoas têm que tentar. Eu vejo hoje, pelas palestras, por tudo que eu venho acompanhando voltado ao empreendedorismo, desiste-se muito fácil. Então, a pessoa, por exemplo, saímos de um feriado de 4 dias, né? E eu ouvi de um empreendedor na quarta-feira, poxa, mas você vai dar uma palestra na véspera do feriado, ninguém virá. Falei, claro que virá. As pessoas que precisam e que não podem gastar, virão. Eu não poderia gastar, mas eu preciso passar o feriado em tal lugar. Tem que parar com essa mania, você não precisa. Né? O que é prioridade? É que o seu negócio seja saudável e você aproveite os próximos feriados ou que você viva emoções. Eu vou curtindo os feriados e depois eu vou no banco e pego um empréstimo. Então, eu vejo que hoje o ser humano desiste muito fácil. E as coisas não são assim. Eu acho que você tem sim que persistir, acreditar, buscar alternativas, meios, pedir ajuda mesmo. Vai, fala com um amigo que é empresário, olha, posso divulgar o meu produto dentro da tua empresa para os seus funcionários. As pessoas querem as coisas muito fáceis também. Então, a pessoa quer acordar meio-dia, ir para a academia, trabalhar das 4 às 6, mas ela quer ter um bom salário. Peraí, você tem que acordar cedo, você tem que enfrentar o trânsito, para num determinado momento você usufruir dos frutos daquilo que você plantou. Então, eu sou muito assim, eu tenho uma teoria que você colhe aquilo que você planta. Então, se você plantar num ritmo de que você vai trabalhar 2, 3 horinhas por dia, você vai colher frutos proporcionais àquilo que você está fazendo. Viu, gente? Arregaçar a manga, não tem jeito. E outra coisa que eu estava pensando enquanto você estava contando isso pra gente, Roberta, é que numa empresa, às vezes, a gente tem um chefe que motiva o tempo todo a gente a trabalhar, né? E que conta coisas, que fala, que lança alguns objetivos, metas, e aí a gente trabalha com aquela gana, com aquela garra. Na sua empresa, é você consigo. Então, leia para se motivar, alimente-se desse sonho inicial para não deixar a coisa morrer. Então, não esqueça, você tem que ser um automotivador também para você conseguir vencer aí essas ondas, né? Também. Que é que nem a praia, lembra? Quando você entra na praia que vem onda atrás de onda, depois passa aquela arrebentação e aí tudo fica mais tranquilo. Então, tem que ter força para vencer a arrebentação. E mais 2 coisas também, Cláudia, assim, quais são os seus sonhos? Isso é o que mais vai te inspirar. Então, nós ainda estamos em junho. Você tem 6 meses pela frente. Então, o que você ainda quer conquistar esse ano? É isso que vai te motivar a acordar todos os dias, né? Pode parecer uma coisa simples, mas é verdadeira. Esteja próximo de pessoas que te fazem bem, né? Esteja longe de gente negativa, de gente pessimista, de gente que fica falando mal dos outros. Filtre suas amizades. Porque, assim, quando você abre uma empresa, é muito difícil você ter pessoas que te incentivem. São raros os casos. Ao contrário, você é louco, você não devia fazer isso e não vai dar certo. Então, assim, foca. Qual é o seu sonho? É esse? Arregace as mangas e trabalhe. Não fica olhando para a esquerda, para a direita, ouvindo comentários negativos, porque isso vai te desestimular. Então, assim, você precisa estar também ao redor de pessoas que te fazem bem, que queiram o seu bem. E se forem poucas, não tem problema. É melhor poucas que te deixem para cima do que muitas que você fique trancado em casa sem vontade de trabalhar. Então, busque também coisas que te façam bem. E São Paulo tem um monte de coisa baratinha e até coisas que não cobram que você pode se distrair. Então, isso não é desculpa. Eu preciso viajar. Tem muita coisa boa. Vamos caminhar no parque, Exatamente. né? Não é só em São Paulo. O Brasil é maravilhoso. Isso mesmo. E olha, às vezes a gente se diverte em casa com papel e uma caneta na mão. Isso aí. Vai jogar um buraquinho com os amigos, com a família, tá tudo certo, não gasta dinheiro. Roberta Homeotec, especialista em planejamento financeiro, familiar e empresarial. Ela está no site www.homeotec.com.br.
Omeutec, Roberto Omeutec lá no Facebook. E o telefone é 0 operadora 11 2898 9735. Tem que planejar e não desistir, viu? Isso mesmo, Muito Cláudia. obrigada. Obrigada, viu? Vamos mais vezes voltar para falar de mais sim. coisas, Com tá bom? certeza.